É Mateus, capítulo 1. Nós vamos ler o verso 4, 5 e 6. Nós vamos colocar aqui, já está aqui, no nosso monitor, na tradução de hoje, nova tradução da linguagem de hoje, para facilitar a leitura e o entendimento. Vamos lá. Diz assim a palavra de Deus, irmão. Olha, pode acompanhar aqui. Arão foi pai de Aminadab. Deixa eu falar uma coisa. Esse Arão aqui não é o Arão que foi consagrado a sacerdote, não. Esse aqui é um outro Arão, porque ele faz parte de outra tribo. Tá bom? Olha, Arão foi pai de Aminadab, que foi pai de Nasson, ou Nazon. Mas vamos falar Nasson, porque na outra tradução antiga ela tem dois S's. Que foi pai de Nasson, que foi pai de Salmão. Salmão foi pai de Boaz. E a mãe de Boaz foi Raabe. Boaz foi pai de Obed, e a mãe de Obed foi Ruth. Obed foi pai de Jessé. Amém, povo de Deus? O que vocês entenderam aqui? Se eu pedir para um de vocês virem aqui falar, o que vocês entenderam desses nomes aqui? Às vezes, quando nós vamos fazer uma leitura da Bíblia, e pegamos esses textos, às vezes ficamos confusos, porque não sabemos quem são essas pessoas. Nós não conhecemos quem são essas pessoas. Mas quem conhece, não tem problema nenhum. Não é? Como eu disse, esse Arão daqui não é o Arão, irmão de Moisés, não. Esse aqui é um outro Arão, e viveu muito tempo depois daquele Arão lá. Tá bom? Então nós vamos, dentro desse texto, nós vamos falar de dois personagens aqui. De duas pessoas aqui. Olha só. Nós vamos falar de Salmão e vamos falar de Raabe. Como apareceu Raabe aqui? Como foi que apareceu? Josué foi incumbido agora, como já ouvimos aqui por outros irmãos pregando. Josué foi incumbido por Deus, não pelos homens, mas por Deus, para fazerem 2 milhões de pessoas, aproximadamente, entrar na terra prometida. Olha só, o Josué, inicialmente, ele ficou desesperado. Como que ele ia substituir um homem como Moisés? Mas Deus falou, eu serei contigo. Não tenha medo de nada. Então, ele começou a observar como ele ia fazer, humanamente falando, ele começou a observar e chegou até ir nas muralhas de Jericó, para saber como, que estratégia, porque ele era um soldado valente, um guerreiro. Então ele foi até as muralhas de Jericó para ter uma estratégia, ou fazer uma estratégia, para possuir aquela terra, entrar ali. Como ele ia fazer? Agora ele está para cá do Jordão ainda, acabando o deserto, eles teriam que atravessar o Jordão, para depois invadir Jericó. Mas eles estavam antes do Jordão. Você percebe uma coisa, irmãos? Que Josué não estava preocupado em como atravessar o Jordão. Ele estava preocupado em como entrar em Jericó. Às vezes nós ficamos olhando muito lá na frente, e esquecemos que temos outro problema aqui perto. Olha só. O Josué, como homem de Deus, homem de oração, homem de jejum, homem que se consagrava, ele começou a copiar quem? Ele começou a copiar o seu professor. Quem foi o professor de Josué? Moisés. Há muitos anos atrás, quando eles chegaram e Moisés ainda era vivo, ele observou que Moisés chamou aqueles homens para espiar a terra, antes de entrar na terra. E foi um desastre.
Por quê? Aqueles homens não estavam preparados para receber bênçãos. Agora Josué, uma experiência fabulosa. Ele escolhe a dedo 2 jovens, 2 guerreiros, chama em particular e diz: vocês vão a Jericó e vão espiar a terra. Vocês vão ver os pontos fracos da terra, vocês vão ver como é a entrada da terra, como é a saída dali, vocês vão ver as muralhas, vocês vão ver onde que fica o exército, vocês vão ver onde que fica o palácio do rei de Jericó. Anotem tudo e me tragam o relatório, para a gente traçar uma estratégia para entrarmos ali, porque Deus já falou que é nosso. Se Deus falou que é nosso, é nosso. Irmão, por mais difícil que esteja a situação, se Deus falou que é seu, é seu. Então, olha, ele chamou 2 jovens, guerreiros, de confiança, 2 homens de Deus, e mandou espiar a terra. Vocês vão entrar ali. Mas a Bíblia diz que, por causa do povo de Israel estarem lá do outro lado do Jordão, Jericó não abria nem fechava as portas. Como eles iriam entrar na cidade de Jericó? Mas eles usaram alguma estratégia que não é mencionado no texto. Eles usaram alguma estratégia para entrar na cidade. Não sabemos como, mas eles entraram. Aqueles 2 homens de Deus, 2 jovens de Deus, entraram ali. Mas o que eu quero falar para você não é do outro, é do que é desse aqui, do Salmão, que foi um dos espias que entrou na cidade. Quem era esse moço? Quem era este jovem? Quem era esse guerreiro? Quem era este moço de Deus? Salmão. Primeiro, ele era príncipe de Judá. Então você percebe que não é qualquer um. Se ele era príncipe, ele já era escolhido de Deus. Ele era príncipe da tribo de Judá. Porque aqui o texto diz que ele era filho de Nasson. O Nasson era o cabeça da tribo de Judá na época. Ele era o principal. Então, o Salmão era o príncipe. Porque diz assim que ele era filho de Nasson. Ali diz, chefe da tribo de Judá. Olha só. Esse Nasson, não Salmão, mas o pai dele, era um guerreiro extraordinário. Cada vez que tinha uma batalha, ele pegava os soldados de Judá e ele mesmo ia na frente. Salmão aprendeu a guerra com seu próprio pai. Aprendeu a ser um soldado com seu próprio pai. Por isso que a Bíblia diz para nós, irmão, que aquela pessoa que largou o mundo, entregou sua vida a Jesus, ele não é mais qualquer um. Ele é um soldado do exército do Senhor Jesus. Nós somos soldados, irmão. Os soldados precisam ser treinados para poder usar as armas. Olha, veja bem. Então, o Salmo, isso que eu quero falar com você. Que o Salmo, ele tinha olhos espirituais. Ele não era como os demais. Você percebeu como o Josué soube escolher? Salmo olhava com os olhos espirituais as coisas. E não com os olhos físicos, não com os olhos naturais. É tanto que eu vou até ler um texto para vocês aqui, que está em Mateus, de um ensinamento que Jesus deu a respeito dos olhos. Como tem que ser os nossos olhos? Hoje existem muitos cristãos que estão padecendo, sofrendo, porque os seus olhos são apenas carnais, apenas naturais. Então veja bem, Mateus 6, 22. Jesus disse assim, ó. Os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Jesus está falando aqui, irmão, não dos olhos materiais, mas dos olhos espirituais. Porque no versículo seguinte ele vai falar das trevas. Ele não vai falar de coisas materiais, ele está falando da escuridão, das trevas, do poder das trevas. Então veja bem,
os olhos são como uma luz. Porque ele completa e depois ele diz assim: se os seus olhos forem trevas, que trevas terríveis serão. Então ele está falando dos olhos espirituais. Nós enxergamos vocês aqui com os olhos materiais, ou material. Os olhos físicos, os olhos da carne. Mas eu tenho que olhar para vocês com os olhos espirituais. Mas como eu vou fazer para olhar para vocês com os olhos espirituais? É isso que tem que acontecer. E vocês têm que me olhar não com os olhos naturais, para saber que cor está a camisa do pastor, que cor está o sapato do pastor, se é o mesmo que ele veio domingo passado ou não. Vocês têm que olhar para o pastor com os olhos espirituais, para vocês serem abençoados. Olha só, Salmão, um dos espias que Josué enviou a Jericó. É isso que eu quero que você grave bem no teu coração. Porque tem uma fita vermelha aqui, que eu vou falar da fita no finalzinho. Mas veja bem. Raabe, quem era Raabe? Raabe era uma mulher que morava em Jericó. Era uma mulher conhecida. Não vou dizer que ela era uma mulher desconhecida, porque Raabe era uma conhecida. Raabe, ela era uma cananita de Jericó. E ela morava em Jericó. E o seu nome significa corvo. Tem algumas outras explicações também. Mas a principal é essa. Raabe quer dizer um corvo. O que será? Não sei. Fica a seu critério de pesquisar para saber, tá bom? Raabe, olha só. Todos viam ela. Presta atenção. Todas as pessoas viam Raabe como uma prostituta. Porque ela era. E era uma das principais prostitutas de Jericó, sabia disso? Então todo mundo olhava para ela, tanto homens como mulheres, qualquer pessoa que olhasse para Raabe, ia saber e tinha ela como uma prostituta. Ela morava em uma casa em cima das muralhas, olha só. Não era uma casinha aqui embaixo, era uma casa em cima das muralhas. Então era um lugar conhecido. Agora, como que Salmão, quando se deparou com Raabe, como que ele olhava para Raabe? O Salmo, quando olhou para Raabe, enquanto todos estavam dizendo ela é uma prostituta, ele olhou para Raabe e disse: essa mulher é uma mulher de Deus. Mesmo fazendo o que faz. Ela faz isso porque não tem outra opção. Ele olhou com seus olhos espirituais para Raabe. O problema nosso é esse, que você olha somente o exterior. Você não consegue olhar com os olhos espirituais. Até Samuel, um homem de Deus, deu um fora. Quando foi a mando do Senhor a Belém para consagrar um rei, sendo que Saul já era rei. Mas Samuel não quis saber, ele obedeceu a Deus. Ele não ficou questionando: Senhor, mas já tem rei em Israel. Ele apenas foi obedecer. Quando chegou ali naquele lugar, ele viu todos os irmãos de Davi, aqueles homens de guerra, soldados de guerra, forte, alto, elegante. E o Samuel pegou a sua botija e já ia consagrando um deles lá. E Deus falou: não é esse. Ele foi consagrar o outro, não é esse. Samuel estava olhando com os olhos materiais, os olhos físicos, para os filhos de Jessé. Ora, acabaram-se os filhos. E Samuel falou: tem mais alguém? Porque o Senhor falou que não é nenhum desses. Ah, tem um que está lá no campo, apacentando as ovelhas, vai chamar ele. Quando ele chegou, do jeito que ele veio do campo, ele veio. Não se trocou ali, não tomou um banho, nada. Do jeito que ele veio, ele entrou na casa. E quando ele entrou, o Espírito de Deus falou para Samuel: é esse. Então, o Samuel ungiu
a Davi, e no mesmo momento que recebeu a unção com azeite, o Espírito Santo tomou posse de Davi. Quer dizer, a partir daquele momento, Davi se transformou. Agora ele era um jovem ainda, bem jovem ainda, praticamente um adolescente, mas já cheio do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Então, irmão, Salmo, quando ele olhava para Raabe, ele não olhava com os olhos carnais, com os olhos humanos. Ele olhava para Raabe e dizia: essa mulher é uma mulher de Deus. Enquanto todos estavam dizendo ao contrário. Por que que ele falou isso dela? Por que que ele mencionou isso? Aqui está no texto, irmão. Pois quando ela, presta atenção, quando ela, Raabe, ouviu falar do Deus de Israel, ela creu. Olha só, irmão, quando ela ouviu falar do Deus de Israel, ela creu, e não foi por Salmão, foi por outras pessoas. Que a Raabe ouviu falar do Deus de Israel. Por isso que quando Salmo olha para ela, diz: essa mulher é uma mulher de Deus. Salmo via Raabe com seus olhos espirituais. É tanto que depois se confirmou, durante o texto nós vamos ver que se confirmou. O que Salmo falava dela, ouviu nela. Porque a fé de Raabe é essa que está aqui no texto mesmo, não vou fugir do texto. Ó, a fé de Raabe falou para Salmo e falou para o outro companheiro dele, os dois espias. Deus, o Deus de vocês, entregou essa cidade e tudo que nela há nas mãos de vocês. Olha só, irmão. Ninguém foi lá para pregar para Raabe. Era a primeira vez que estava entrando um israelita naquela cidade. Mas alguém já tinha falado do Deus de Israel para aquela mulher. E ela disse: eu sei que Deus, o Deus de vocês, entregou essa cidade e tudo que nela há, os homens, soldados, tudo. Eu sei que Deus entregou na mão de vocês. Primeira coisa. Ela disse assim: eu sei e acredito que Deus abriu o Mar Vermelho para vocês passarem lá, quando saíram do Egito. É o testemunho dela, mas é ela que está falando. Leia com cuidado versículo por versículo, palavra por palavra do texto, para vocês verem. Ela dizendo para Salmo: Deus, o Deus de vocês, secou o Mar Vermelho para vocês passarem. Depois ela continuou. Não deixou Salmo ou outro interrompê-la, mas ela disse: Deus, o Deus de vocês, destruiu os 2 reis gigantes a caminho daqui. Um tal de Sion e um tal de Og, que eram reis gigantes, de nações poderosas. E ela disse: eu sei que o Deus de vocês destruiu eles. Olha só, irmão, que fé, coisa gloriosa. E ela terminou dizendo assim para os dois: o vosso Deus é Deus no céu, em cima, e é Deus na terra, aqui embaixo. Eu fico pensando, irmão, será que nós temos essa fé aqui? Quando o Salmo ouviu essas palavras de Raabe, irmão, sabe o que ele disse aqui? Olha só. Salmo viu Raabe mais crente do que muitos de Israel. Tinha muitos de Israel que nem acreditavam que eles iam entrar na terra, ficavam só murmurando e reclamando. Aqui Raabe, irmão, que era uma cananita, uma mulher da vida. Olha só o que ela disse. E para concluir aqui eu quero dizer: Raabe foi a tataravó do rei Davi. Olha só que coisa maravilhosa, irmão. Uma mulher que ninguém dava nada por ela. Era uma mulher desprezada. Uma mulher mal falada. Mas, irmão, é isso que eu quero falar para você. Olha para a tua casa, olha para os teus filhos, olha para a tua esposa, olha para o teu esposo, olha para a tua família com os olhos espirituais, irmãos. Porque os olhos materiais qualquer um vê. Agora, olhos espirituais são diferentes. Então,
Quando Salmo entrou naquela terra, ele sabia que ele podia ser descoberto a qualquer hora, junto com seu companheiro. Eles sabiam que podiam ser descobertos, irmãos, e eles sabiam que eles podiam morrer. Quem é de Deus é valente, irmão. Encara a morte. O Salmo e o companheiro dele enfrentou a morte. Falou, se eles nos pegar, nós estamos perdidos. Porque o rei de Jericó vai nos matar. Se eles perceberem que nós somos de Israel, ele acaba com a gente. Mas Salmo, como homem de Deus, irmão, e como nós temos que ser, quando ele chegou ali naquele lugar, não sabemos como ele conseguiu entrar, porque a Bíblia diz que as portas mantinham-se fechadas, dia e noite. Como que ele entrou lá? Algum momento em que a porta era aberta, para mercadorias entrar, para mercadorias saírem, para viajantes saírem, para alguém sair, porque a cidade era cercada, mas o cemitério e as plantações eram feitas fora da cidade. Ali era a fortaleza de Jericó. Olha só, então Salmo, quando ele olhou, num geral assim, a cidade, ele olhou a casa de Raabe. É interessante, irmão, quando nós temos os olhos espirituais de Deus, é algo poderoso, irmão. Nossos olhos materiais querem ver as coisas materiais, mas os nossos olhos espirituais veem além. Olha só, então, ele viu a casa de Raabe, um lugar estratégico. Aqui sim, daqui eu enxergo a cidade inteira. E eu vou entrar nessa casa. Mas, irmão, era um lugar que ele também pensava o seguinte, aqui eu não vou levantar suspeita. Porque todas as pessoas que me verem entrando nessa casa, vai dizer, é mais um cliente da Raabe. Não vai ter problema nenhum. Mas Salmão também tinha um outro conhecimento, irmão. Que aquele lugar, aquela casa, era um lugar inadequado para um homem de Deus. Nós temos que saber onde nos cabe e aonde não nos cabe. Aonde nós podemos ir e aonde nós não podemos ir. E qual o motivo de estarmos lá, o motivo de não estarmos. Nós temos que saber com nossos olhos espirituais. Vamos começar um ano, como que você vai terminar esse ano? Do mesmo jeito, com as mesmas manias, com as mesmas mentiras, com as mesmas palavras, da mesma forma que você está terminando esse ano, então não vai ter mudança nenhuma, vai continuar do mesmo jeito. Porque a mudança tem que começar com a gente. Tem que começar com você. Não somente no dia 31, como muita gente faz até uns votos a Deus e faz uns propósitos. Tem gente, por exemplo, que no dia 31 do ano passado fez voto de ler Bíblia todo dia. Eu até li naqueles, como chama lá na cápsula do tempo, que a pessoa põe. E conversando com uma dessas pessoas, uma pessoa da família falou assim, ele nem gosta de ler. Ele não lê Bíblia e não lê nada. Então não adiantou nada você colocar lá na cápsula do tempo, o meu propósito é ler mais a Bíblia durante o ano. Não leu Bíblia. Mentiu para Deus. Enganou a si mesmo. Não tomou posição. Então a sua vida ou é igual a do ano passado, ou pior. Porque você falou alguma coisa que ia fazer e não fez. Quero falar de um sinal. De um sinal. Que sinal é esse? O sinal da salvação. O sinal da salvação. A Bíblia diz que quando aqueles dois espias chegaram na casa de Raabe, a Bíblia diz que ela já os conheceu, que não era da cidade. Você imagine uma mulher naquela situação, já ter os olhos espirituais? Quando viu os dois homens de Deus ali chegando, já sabia que eram dois homens de Deus. Já sabia que aqueles dois não eram dali. Sabia que aqueles dois eram estrangeiros. Sabia que aqueles dois eram israelitas. E já começou a falar da sua fé para aqueles dois. A Bíblia diz assim que Raabe foi muito benevolente com os dois. Deu água para os dois, lavou os pés dos dois, deu comida para os dois, atendeu os dois, conversou com os dois. Olha,
E ela disse: como eu fui com vocês, protegi vocês aqui, guardei vocês, escondi vocês aqui, dos soldados que vieram até a minha casa, porque o rei mandou soldado, entrou 2 caras esquisitos lá na casa de Rabi, vai lá. Rabi escondeu os 2 e despistou os soldados. Talvez seja por isso que o significado do nome dela é corvo, não sei. Olha só, aquela mulher começou a falar: como eu fui benevolente com vocês, eu quero que você seja benevolente comigo e com a casa do meu pai. Uma pessoa, na situação que ela estava, na situação que ela vivia, pensou no pai, pensou na mãe, pensou nos irmãos, pensou nas irmãs, pensou na família. Ela podia livrar a pele dela, ou é não é? Ela podia ir embora com um daqueles 2 lá. Mas não. Ela se preocupou com a casa dela, com a família dela. Eu sei que Deus entregou tudo isso aqui para vocês. Mas quando vocês possuírem aqui, lembre-se de mim, que eu fui benevolente com vocês, que eu escondi vocês, que eu cuidei de vocês aqui. Lembra de mim, lembra da minha família. Então o Salmo disse o que para ela? Olha, vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um juramento, vida por vida. Você vai chamar seu pai, chamar sua mãe, chamar seus irmãos, chamar suas irmãs, quer dizer, chamar sua família, mas eles têm que ficar dentro desta casa. Se estiver fora, nós não somos responsáveis. Tem que ficar dentro dessa casa aqui. Nós vamos salvar vocês. Eles saíram da casa, mas antes de sair, eles disseram: olha, nessa janela por onde nós estamos descendo, você vai deixar essa corda vermelha, porque eu vou avisar o exército que na casa da corda vermelha não é para ser destruída, é para salvar todo mundo que estiver lá dentro. Tá certo? Combinado assim? Ainda eles disseram: olha, se você não denunciar as nossas vidas, está fechado o negócio. Não vou denunciar vocês. Então fique todo mundo dentro da casa. E essa fita, assim a Bíblia diz assim, que assim que eles desceram pelas muralhas, ainda ela, como uma mulher muito sábia, talvez seja por causa disso que o significado seja corvo, falou: olha, vocês saem daqui, se esconde durante as plantações, se escondem, fiquem lá 3 dias, escondido. Depois vocês voltam para o seu comandante lá, o Josué. Porque eles tinham que levar um relatório. E foi isso que eles fizeram. Então eles falaram: por essa mesma janela que nós estamos descendo, você vai amarrar o cordão vermelho, ou a corda vermelha, para a gente saber que é aqui a tua casa. Porque nós somos em milhares. São milhares de soldados que vão entrar e invadir esse lugar. Meus irmãos, o que eu fico pensando é uma coisa muito séria. Como eles tinham tanta certeza e tanta convicção que Deus ia deixá-los entrar naquele lugar. Olha que fé fabulosa, que fé extraordinária, irmão. Eles não se preocuparam, e nem Josué se preocupou em como que ia atravessar o Jordão. O primeiro obstáculo não seria Jericó, seria o Jordão. E a Bíblia diz que era tempo de cheias, muita chuva. As margens transbordavam. É como hoje, quando começa a chover muito, enche o rio aí. Não se sabe onde é a marginal, onde não é, porque fica tudo um rio só. Imagine naquele tempo, irmão. E não tinha sinalização, não tinha nada.
Mas nós vemos aqui, irmão, o detalhe do cordão vermelho. A corda vermelha é a corda da salvação. E esta corda, irmão, ela representa muita coisa. Ela representa o sangue do Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Aleluia! Oh, glória seja dado ao nome do Senhor Jesus. Eu quero que você lave os seus olhos hoje. Mas não para você ver materialmente. Se você tiver algum problema na vista, pode até ser também, tá? Se você tiver algum problema na vista, venha com a fé daquele cego de nascença que Jesus ungiu os olhos dele. O Senhor é poderoso para te curar dos olhos também aqui agora. Mas hoje o objetivo seria você ter os olhos espirituais abertos, porque o que nós temos de crente cego neste século em que nós vivemos, irmão. Os falsos profetas aproveitam a oportunidade, porque o povo está cego. Só quer coisas materiais, só pensa em coisas materiais e não pensa no céu. Achando que vão viver uma eternidade aqui na terra do jeito que são. Nem o homem mais velho que existiu sobre a face da terra viveu, nem ele viveu 1000 anos. Não chegou 1000 anos, mas um dia morreu. Então, irmão, vamos ficar em pé em nome de Jesus. Eu quero...